Olá, alunos. Aqui quem fala é o professor de ciência de vocês, o Douglas. A gente hoje vai dar continuidade à aula de sistema respiratório. Ficam as coisinhas aí para falar para vocês, tá? A gente vai pular a parte que eu já expliquei, tá? Só relembrando aqui um tiquinho, ó. Aqui, ó. Que tá de mostrar a diferença, tá? Entre o pulmão da pessoa não fumante, tá? E um fumante. O O fumo, gente, o cigarro, né? Ele é formado ali pela planta do tabaco, né? O fumo, você pega a folha do fumo e deixa, né, secando lá, né? E faz o fumo. E a folha do tabaco tem uma substância chamada nicotina. A nicotina, ela altera o DNA das células, onde ela encosta, tá? E E quando altera esse DNA, a célula, vocês sabem que para a pessoa crescer, para a criança crescer e tudo, né? As células têm que se multiplicar. Uma célula vira duas, duas vira quatro, quatro vira oito, oito vira 16, 16 vira 32, 32 vira 64, né? E assim sucessivamente, tá? E elas têm as horas, as células dos seres vivos, elas têm as horas certinhas, né? Cada tipo tem as horas certinhas para se multiplicar, né? E a nicotina, né, é a substância cancerígena, né, que ela vai estragar esse reloginho da célula, que marca a hora, que tem lá dentro dela, que marca a hora para ela dividir, entendeu? Aí a célula começa a dividir desordenadamente, entendeu? A célula que era para dividir, sei lá, de duas semanas, né, vai se dividir de um dia para o outro, entendeu? Todo dia, né? E vai formar um aglomerado de células chamado de tumor, né? Que é o chamado de câncer, né? Pode ser benigno ou maligno, né? Então a nicotina, ela causa essa mudança na informação dentro das células, que controla o tempo de divisão das células, né? Do pulmão, tá? E, né, geralmente quem fuma, né, tem um risco aí de ter câncer, né, de pulmão, tá? Então vamos lá, dar prosseguimento aqui, ó, né? Bom, que, né, tá a ilustração aqui dos pulmões, né, junto com a traqueia, né? Aqui tá a traqueia, tá? Lembrando lá, o ar descendo da laringe, passa pela traqueia, né, se divide, né, em dois brônquios, tá? O direito e o esquerdo, né? Na hora que chegam nos brônquios, né, ela se ramifica, ele se ramifica, tá? Em bronquíolos, né? Como se fosse galhos de árvores, tá? E depois dos bronquíolos vem os bronquíolos terminais, tá? Que tá no final, né? E na ponta dos bronquíolos terminais nós temos os alvéolos, tá? Que são saquinhos de ar, tá? É aqui que você troca, absorve o oxigênio na inspiração e libera o CO2, né? O dióxido de carbono na expiração, beleza? Esse processo de troca, né? Aqui, ó, aqui dá um desenho melhor do bronquíolo terminal, tá? Com furinho por onde passa o ar, ok? E os sacos alveolares, tá? É aqui que ocorre as trocas, tá? Gasosas, você absorve o oxigênio, tá? E libera o gás carbônico, tá? Aqui está a ilustração ilustração não, uma lâmina olhada no microscópio das células. Aqui está isso daqui, gente, são os alvéolos, são as células dos alvéolos, tá? Cada bolinha roxa dessa é o núcleo onde está o DNA, e em volta é o restante da célula, tá? Cada bolinha dessa daí é o núcleo, o roxo é o núcleo da célula, tá? E em volta está o restante da célula, com a membrana e o citoplasma, beleza? Então, imagine, cada bolinha dessa representa uma célula, tá? E esse espaço em branco aqui, né, é onde o ar fica, tá? O ar passa, entra
o oxigênio e sai o dióxido de carbono, tá? Esse processo de troca se chama, tá, de hematose, tá? O oxigênio entra nessa troca, né? Que olha aqui, ó. Aqui está um vaso capilar, tá? Que é como se fosse uma veia, uma artéria bem fininha, tá? Bem fininha por onde passa o sangue, por onde passa as hemácias. O que é hemácia, gente? Hemácia, né? São as células sem núcleo, tá? Ela tem membrana, tem citoplasma, mas ela não tem núcleo, tá? Na nossa espécie, nas galinhas tem núcleo. Na nossa espécie não tem núcleo, tá? As hemácias são as células, né, que carregam o oxigênio e o dióxido de carbono no sangue para troca e para levar para as outras células do corpo, tá? Ela também tem o nome de eritrócitos ou glóbulos vermelhos, tá? Imagina que elas são caminhões que fazem carreto, tá? Transportam mercadoria, tá? Então, aqui está o alvéolo, tá? Aqui está o alvéolo e o interior vazio dele, vazio não, porque está cheio de ar, né? Quando você inspira, né, lá no alvéolo, o oxigênio passa do alvéolo para o capilar, para a corrente sanguínea e agarra, tá, na hemácia. A hemácia é vermelhinha, gente, porque ela é rica em ferro, tá? Porque a terra do nosso estado, de certas regiões, é rica é vermelha, por causa que ela é rica em ferro, minério de ferro, tá? E por que o ferro tem essa cor? Né? Porque ele reage com oxigênio, tá? E tem essa cor vermelhada da ferrugem, tá? Então, o nosso sangue é vermelho, em grande parte, por causa, tá, das hemácias, tá? Que dá essa coloração, porque ela tem ferro, ok? E se você deixar o ferro do lado de fora de casa, o que acontece com ele? Ele vai enferrujar. O oxigênio do ar vai agarrar nele, entende? É algo semelhante que acontece aqui na respiração. Como a hemácia ela é rica em ferro, tá? Tem a hemoglobina, tá? Que é a substância que tem ferro. O oxigênio vai grudar na hemoglobina, tá? Na hemácia. Na hora que você inspira, você puxa o ar, tá? E quando você expira, né? O CO2, né? O dióxido de carbono. Dióxido de carbono é porque di significa 2, tá, gente? Óxido de oxigênio. Carbono, carbono, tá? Tem um átomo de carbono aqui e 2 de oxigênio, tá? Então, na expiração, a hemácia libera o dióxido de carbono, tá? Para você soltar ele, né, na expiração, ok? Então, vamos passar aqui. Entenderam aí? Qualquer coisa, dúvidas, vocês perguntam lá. Então, inspiração absorve o oxigênio, né? Expiração libera o CO2. Onde é que essa troca acontece? Nos capilares dos alvéolos, na ponta dos bronquíolos terminais. E esse processo se chama hematose, tá? Hematose, com H no início, tá? Então, aí tá as hemácias, né? Correndo pela corrente sanguínea. E aqui tá um desenho aqui. Gente, isso aqui é uma ilustração dos pulmões. Para aproveitar que a gente está na época do coronavírus aí, né? Nessa pandemia aí, já que a gente está falando de sistema respiratório, aqui tá os pulmões, tá? Os brônquios e os bronquíolos e uns desenhozinhos dos vírus, tá? Gente, o vírus é desse tamanho? Não, ele é muito menor, tá? Só para vocês terem uma ideia, aqui tá uma célula, olha, acompanha com o mouse aí, ó. Aqui tá uma célula, aqui ó, vocês vão pegar essa aqui, aqui tá uma célula humana. Aqui tá usando um microscópio, tá? Com aumento aí de 500 vezes a 800 vezes, tá?
Aí tá uma célula. Os vírus, né? Tem vírus aí mais ou menos do tamanho das células, e só que os vírus são muito menores que isso, ok? A maioria dos vírus são muito menores que isso. Aí, isso aqui é só para representar, na verdade os vírus são muito menores, tá? Não dá para ver olho nu e muito dificilmente se vê com microscópio óptico. Precisa do microscópio eletrônico, né? Então como é que a pessoa, quando ela pega o coronavírus e manifesta a doença, né? O que acontece? Ela vai ter pneumonia, tá? Olha aqui. O que a pneumonia é? A pneumonia é quando ela ocorre quando nós respiramos agentes estranhos ao nosso corpo, vírus, bactérias, tá? Fungos, ok? E eles ficam ali alojados nos nossos pulmões. E o que acontece, né? Se entra, vamos supor que o nosso corpo é uma cidade. Se entram sujeitos estranhos, uma coisa assim e tal, e começa a matar as pessoas, o que vai acontecer? Vai vir a polícia e vai tentar prender eles, não vai? Né? O nosso corpo funciona de maneira semelhante, tá? Toda vez que entra um agente estranho no nosso corpo, a gente tem umas células chamadas de glóbulos brancos, tá? Aqui estão os glóbulos brancos, tá? Os glóbulos brancos são a polícia no nosso corpo. Quase todas as vezes que entra uma substância estranha, um vírus estranho, a bactéria estranha, né, no nosso corpo, eles atacam e neutralizam, tá? Elas, seja vírus, seja bactéria. A maior parte das pneumonias ocorre por causa de vírus, entendeu? Atentem-se ao nome aqui. O nome dessa célula de defesa é glóbulo branco, não é? Então, quem aí já teve o pelinho cravado, uma espinha, né? Que na hora de apertar sai um líquidozinho branco, chamado de pus, não é? Então, o pus, gente, nada mais é do que milhares de glóbulos brancos, né? Que estavam ali lutando para defender seu corpo da invasão de bactérias, de vírus, tá? De agentes estranhos ao seu corpo, entendeu? E quando ocorre a pneumonia no coronavírus lá, né, no pulmão, quando o vírus entra, o seu corpo estranha, tá? E como é que o vírus age dentro do corpo? Olha só, aqui não é o coronavírus não, mas só para vocês terem ideia, isso aqui é o formato do vírus do tabaco, da folha de tabaco, tá? Que infecta o tabaco, tá? Aqui está o vírus, tá? Com a estruturazinha dele aqui, o capsídeo, tá? E aqui está o material genético dele, as informações dele, tá? O que ele faz? Ele injeta a informação dele aqui, tá? O material genético dele, tá? E esse material genético dele aqui vai misturar com o material genético da célula, que no caso é uma bactéria, mas poderia ser o outro vírus fazendo isso com a célula humana, tá? Esse material genético aqui pode ficar por muito tempo ali e a célula não usar ele para nada, mas pode acontecer também da célula começar a ler essa informação e, em vez dela fazer o que ela tem que fazer na função no corpo humano, ela vai fabricar cópias desse vírus, entende? Vai fazendo cópias do vírus dentro dela. E o que acontece? Até chega um momento que a membrana dela não aguenta mais e ocorre a lise com L. A lise é quando a membrana da célula se rompe, estoura, né? Então o vírus forçou ela a fabricar várias cópias dele mesmo, até que a célula explodiu e morreu, né? E agora cada um desses vírus, né, vão fazer o mesmo com as células vizinhas, entende? Aí, né, para parar isso, os glóbulos brancos vão tentar atacar
tá? E neutralizar esses vírus. E ao fazer isso lá dentro do alvéolo, né? Aqui, ó, aqui dentro aqui, né? Os glóbulos brancos vão entrar aqui, vai formar o pus, né? Que é aquele líquidozinho com milhares de glóbulos brancos atacando o vírus, e vai atrapalhar a hematose, vai atrapalhar a respiração da pessoa que está com coronavírus, né? Então ela vai acabar morrendo asfixiada, entende? Né? Então a pessoa de coronavírus ali, né? Geralmente ela vai morrer por causa da pneumonia ocasionada pela infecção, né, do coronavírus. Entenderam o que acontece? Outra coisa, como é que outro jeito que morre de asfixia, né? Tá vendo aqui que eu coloquei aqui? Nós soltamos absorvemos o oxigênio, né? E liberamos o dióxido de carbono, o CO2. Só que tem uma variação do gás carbônico, gente, que é o monóxido de carbono. Mono significa um, tá vendo que aqui só tem um oxigênio e um carbono só? Esse monóxido de carbono, ele sai da combustão de combustível, ele sai da queima mal feita de combustíveis, tá? E ele tem uma afinidade pelas hemácias maior que do oxigênio. E quando você respira esse monóxido de carbono, numa oficina fechada, tá? Ou numa garagem fechada, com o carro ligado, tá? Esse monóxido de carbono vai agarrar na hemácia e vai ocupar o lugar que o oxigênio devia ocupar. E o que vai acontecer? Né? Essa hemácia vai acabar morrendo e não vai carregar o oxigênio mais. Se o monóxido de carbono agarra na maioria das suas hemácias, enquanto você está lá dentro da garagem fechada, com o carro ligado, você vai morrer asfixiado. Você está respirando o oxigênio, só que o gás carbônico ocupa o lugar, o monóxido de carbono ocupa o lugar na frente, tá, do oxigênio, deixa o oxigênio ocupar, né, agarrar na hemácia. Então a pessoa não consegue respirar, absorver o oxigênio. Entenderam? Então nada de deixar criança em garagem com o carro fechado, dentro do carro com o carro fechado, tá? O carro ligado na garagem, dentro de oficina, tá ok? Então é isso que era a aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários do site da escola, tá? Respeitem papai e mamãe, tá? Quem tiver a guarda de vocês, usem máscara, lavam bastante as mãos, tá? Por quê? Porque o sabão destrói essa casquinha aqui do vírus, tá? Destrói o capsídeo, que é como se fosse a membrana do vírus. Ele destrói o sabão encosta e destrói, né? E o vírus não funciona mais, tá? É isso. Com Deus. Então, até a próxima.